Olá, eu sou Bruno Mello, oncologista da Oncológica do Brasil. Hoje estou aqui para falar sobre a ASCO 2020, o maior evento de oncologia deste ano, que aconteceu neste último fim de semana, falando principalmente sobre a doença do câncer de próstata avançado. Tivemos alguns estudos muito interessantes no câncer de próstata resistente à castração. Quando pensamos na doença M0, isto é, nos pacientes sem metástase, tivemos a apresentação dos dados atualizados de sobrevida global de 3 estudos bastante interessantes nessa população, a população M0 resistente, o estudo PROSPER com enzalutamida, o estudo do ARAMIS com a daralutamida e o estudo SPARTA com a apalutamida. Em todos os 3 estudos, o uso dessas drogas em associação com a castração na doença M0 resistente mostrou um ganho de sobrevida global importante, confirmando o que nós já sabíamos, confirmando o que nós já fazemos na prática clínica, que é promover um bloqueio androgênico mais moderno e combinado nesses pacientes com doença M0 resistente, sem doença metastática aos métodos convencionais. Outro estudo bastante interessante apresentado numa discussão de pôster foi o estudo Transformer. O estudo Transformer ele usa o racional do bloqueio androgênico no controle do câncer de próstata metastático para fazer o seu desenho. Nós sabemos que a doença prostática, o câncer de próstata, mesmo na castração resistente, ele permanece dependente do androgênio para se proliferar. Algumas células, uma parte do tumor, permanece dependente de androgênio para proliferar. Mas também sabemos que muitas vezes o tempo de deprivação androgênica franca, forte que nós fazemos pode levar a uma série de mutações e alterações no tumor, deixando-os cada vez menos sensíveis à terapia hormonal. Por isso, há um certo racional de que reposições periódicas de testosterona poderiam ressensibilizar esses receptores, essas células tumorais, tornando-as novamente mais sensíveis à terapia hormonal moderna. Com base nessa ideia, o estudo Transformer randomizou os pacientes com doença castração resistente metastática e que haviam progredido a um primeiro tratamento com abiraterona para receberem enzalutamida, um padrão de tratamento utilizado atualmente, ou receberem uma reposição de testosterona, num que eles chamam de terapia bipolar, uma castração do eixo central com uma reposição exógena e periódica de testosterona. Apesar de serem diametralmente opostos, ambas as estratégias mostraram taxas de queda por PSA e taxas de controle radiológico de doença semelhantes, não mostrando diferenças entre os grupos. Talvez o dado mais interessante foi ver que os pacientes que fizeram primeiro a terapia bipolar e a enzalutamida depois, tiveram a maior taxa de controle de doença e o maior tempo de sobrevida livre de progressão em relação àqueles que fizeram primeiro a inibição com enzalutamida e só depois a terapia bipolar. Isso levanta a hipótese de que o uso de testosterona de forma controlada em períodos específicos pode ressensibilizar a doença que já progrediu a uma terapia hormonal prévia, tornando-a mais sensível a uma terapia hormonal posterior. É um racional bastante interessante que, porém, ainda precisa ser avaliado por estudos maiores para verificar tanto a sua segurança, principalmente, quanto realmente o seu significado clínico e sua vantagem clínica. Nesse estudo, o que já ficou bastante evidente foi a vantagem em termos de qualidade de vida para os pacientes. Os pacientes que entraram no grupo da terapia bipolar tiveram muito melhor qualidade de vida, especialmente com menos efeitos colaterais relacionados à sexualidade, como perda de libido e impotência sexual.